Então, gente, hoje vamos fazer um vídeo, então, da válvula termostática, tá? Vamos ver em quanto tempo que ela vai ligar. Agora a gente vai sair, agora é 12h50. Vamos ligar o carro e vamos ver em quanto tempo ela vai chegar em 80 graus, que daí ela vai abrir para o sistema de arrefecimento começar a resfriar passando pelo radiador, né? Sabendo que a ventoinha do radiador, ela liga mesmo em 98 graus, né? E a água normal, né? Ela ferve em 100 graus Celsius no nível do mar, né? E só que o líquido de arrefecimento, ele é projetado para ter um tempo de fervura maior, ele vai ferver em 105, algo assim, tá? Mas hoje vamos ver se a válvula termostática vai abrir nos 80 graus e lá em quanto tempo isso vai ser, né? Sendo que hoje é um dia de 24 graus Celsius, né? Então isso vai depender um pouco também da temperatura ambiente, tá? Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, atualizando, né? 12h51 foi o horário que eu liguei o carro, né? Então, 12h54 eu já estou rodando e o carro dá 54, 56 graus. Então, continuando o percurso, 12h56, ele já está em 77 graus e subindo, né? Um número depois do outro, vai indo, né? Vai subindo, subindo, subindo. Vamos ver até onde ele vai para ter um ponto de corte aí, que vai ser a abertura então da válvula termostática, e vai fazer girar a água da parte de cima do motor passar por dentro do radiador também. Não vai ligar a ventoinha ainda, vai passar por dentro do radiador. Então viram aí, numa temperatura ambiente de 24 graus, né? O carro abriu a válvula termostática para fazer girar a água, passar também por dentro do radiador em 89 graus, tá? Eu já fiz outros testes em outros dias, às vezes abre em 84, tá? Mas tem que abrir em algum momento ali essa válvula para que comece a circular a água por dentro do radiador também. Daí a temperatura já vai começar a baixar até um certo tanto e depois ela vai gradativamente aumentando devagarinho de novo, até daí sim, daí ela vai até o 98 graus, né? Daí em 98 graus vai ligar a ventoinha lá e vai refrigerar de novo. Mas até chegar lá é um longo caminho, porque ainda tem interferência do ar que vem da rua, né? Vocês vão ver aí. E também viram que esse deu bem certinho o percurso que eu faço. Então tem muito carro que nem chega a abrir a válvula termostática, anda só por dentro do bairro, vai fazer uma comprinha aqui e ali e não abre, só vai ver que a válvula termostática está estragado quando vai viajar, né? Então uns 20 km de casa o carro ferve. E então na volta para casa, então dá para reparar então aí 13,9, então tava em 76 graus, estava bem abaixo, mas dessa vez é que nem eu já comentei ali, a válvula termostática ficava oscilando ali entre 84 e 85 por aí, e vem o caminho todo meio que nisso. Claro que é um dia ameno, né, de 24 graus aí, que também tem interferência então do vento que vem de fora, né, do vento que vem da rua aí, passa ali pelo motor ali, tudo isso aí também vai influir um pouco, né,
mas já ficou bem diferente, né? Ficou entre 84 e 85, né? Com o ar condicionado desligado. Claro que a ventoinha lá só liga em 98, né? E ouve só o barulho que faz o painel em rua de paralelepípedo ou rua de calçamento, né? Coisa que tu não ouve dentro do carro, aquilo meio que rangindo. Esse rangir dentro do carro não se apresenta assim, né? E agora então chegando em casa, vamos deixar, né? Vamos deixar passado 85 e vamos ver em qual temperatura vai ligar a ventoinha lá, né? Se ela vai ligar em 98, está tudo certinho, né? Então, claro, lembrando que às vezes o sensor de temperatura pode estar com problema, isso já aconteceu até com um conhecido meu, tá? Do sensor de temperatura lá tá com problema e a temperatura real do líquido de arrefecimento não é essa que está aparecendo no painel. Isso acontece. E daí tu vai lá, troca a tampa, então lá do reservatório e tudo, e continua evaporando, ela esquenta muito mais do que a tampa aguenta de pressão e sai pelo ladrão lá da tampa, né? Do lado lá da tampa. Isso pode acontecer também, né? Mas daí tem que ser um mecânico para poder medir a temperatura real desse combustível, da água do arrefecimento, né? Porque tu não vai poder abrir aquilo lá com um motor quente, né? Vai explodir na tua cara, tu vai te queimar, né? Não faça isso. Então tá aí, né? Chegou em 98, já vai ligar a ventoinha lá então, lá no radiador, e vai começar a retroceder a temperatura, né? Lembrando que esse teste aqui está sendo feito com o ar-condicionado desligado. Com o ar-condicionado ligado não dá para fazer assim, porque não vai passar dos 83, 85, tá? Porque a ventoinha fica sempre ligada lá, daí não vai dar para testar. Tem que ser com o ar-condicionado desligado para fazer esse teste aí. E essa aqui eu tenho certeza que vão me perguntar, né? Tá, mas quando eu desligo o meu carro lá na garagem lá, ele às vezes fica com a ventoinha ainda ligada e o carro desligado. É, se a temperatura ali do líquido de arrefecimento estiver meio próximo do 98 ali, ela estiver baixando essa temperatura, ele vai ficar ligado mais algum tempo, que é aquele tempo que o carro fica com tudo ligado ali, aquela luz interna, né, essas luzes aí. Mas se tu reparar num dia mais quente também, de 40 graus, 35 graus, quando tu desliga o carro, ele dá aquela baixada, a ventoinha abaixa um pouco, até 96, 95, e daí começa a subir, subir, vai até 104, 106 graus. Pode fazer esse teste aí. Hoje não é um dia quente para testar isso aí, mas faz esse teste aí na tua casa aí, tu vai ver que às vezes a ventoinha desliga e continua subindo, vai até 104, 106 graus a temperatura ali do líquido de arrefecimento. Então é isso aí, né. Outra coisa, se trancar fechada, né, a válvula termostática, então tem o perigo, né, de sobreaquecimento aí do motor aí e tudo, né. Por isso que também pode cuidar quando tu vai viajar aí perto de alguma cidade grande aí, após essa cidade aí, vai ter carro de capô aberto, né, já sabe por quê, né. A turma aí de Porto Alegre pode ver lá por Gravataí, perto de Glorinha, indo pra praia, sempre vai ter carro com capô aberto, por causa disso aí, válvula termostática trancou fechada. E se ela trancar aberta, não tem problema
o sobreaquecimento, mas tem o problema que o motor não atinge a temperatura de trabalho, né. Também é um problema, mas não é tão perigoso de queimar junto, até fundir o motor, né, que é o caso dela trancar fechada, né. Então é isso aí, né. E no final de cada vídeo eu sempre ressalto que, se estiver procurando por alguma coisa que eu já fiz na Renegade, dá uma procurada em playlist, lá tá em ordem certinha. Pode até digitar aí no próprio YouTube, ali no cursor ali, playlist bobina, playlist vela, playlist verificar motor, playlist verificar câmbio, só não esquece de botar o auto entusiasta junto, né. Playlist tal coisa, auto entusiasta, e vai me dar direto para o lugar certo. E também lembrando que temos agora o Valeu Demais, né. Tu clica ali nos 3 pontinhos ali, daí tem uma bonificação ali para o entusiasta, né, fazer mais vídeo, e também que agora nós estamos traduzindo nossos vídeos aí em 5 línguas diferentes, né. Então, embaixo ali vai estar a legenda em 5 línguas diferentes: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e, claro, o português, né, que o próprio YouTube faz. E por hoje é isso aí, né, vamos fazer o próximo vídeo agora lá dentro no motor, lá mostrar o que pode dar de errado quando nós temos um problema de arrefecimento sumindo água, aonde tu pode procurar o problema. E até o próximo vídeo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.